Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao canal Caminhando com Jesus hoje. Que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Eu quero te convidar a ficar até o final desta reflexão, porque eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração. Muitas vezes enfrentamos pessoas que nos desprezam, que nos odeiam ou que nos criticam sem motivo. E a pergunta é: como devemos lidar com essas situações à luz da Palavra de Deus? Hoje nós vamos mergulhar nessa verdade e aprender juntos como caminhar em paz, mesmo diante do ódio e da rejeição. Todos nós já passamos por momentos em que alguém nos tratou mal, nos desprezou ou até mesmo nos perseguiu. Isso pode acontecer na família, no trabalho, na escola, até dentro da própria igreja. E a nossa reação natural é revidar, é se defender, é pagar na mesma moeda. Mas o chamado de Jesus é diferente. Ele nos convida a responder com amor, com mansidão e com firmeza de caráter. O ódio do outro não precisa gerar ódio dentro de nós. Nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Jesus, em Mateus capítulo 5, nos ensina: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja que chamado poderoso! Jesus não nos pede para amar apenas quem nos ama. Ele nos chama para amar inclusive aqueles que se levantam contra nós. Isso é impossível com as nossas forças humanas, mas é plenamente possível quando o Espírito Santo enche o nosso coração. Podemos encontrar muitos exemplos nas Escrituras de homens que foram odiados, perseguidos e desprezados, mas que permaneceram firmes em Deus. José, por exemplo, foi odiado pelos próprios irmãos. Eles o venderam como escravo, o desprezaram, tentaram apagar o seu sonho. Mas José não deixou que o ódio dos outros envenenasse seu coração. Ele permaneceu fiel a Deus e, no tempo certo, foi exaltado, tornando-se governador do Egito. E quando teve a oportunidade de se vingar, ele escolheu perdoar. Ele disse aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Esse é o coração que agrada a Deus. Outro exemplo é Jó. Ele perdeu tudo. Foi acusado injustamente até pelos amigos mais próximos, mas não deixou que o rancor dominasse a sua alma. Mesmo em meio à dor, Jó permaneceu confiando em Deus. E no final, o Senhor o restaurou e lhe deu em dobro tudo o que havia perdido. Isso nos mostra que o ódio alheio não tem poder para nos destruir quando estamos firmados em Deus. O apóstolo Paulo também enfrentou perseguições, prisões e calúnias. Muitos o odiavam simplesmente por pregar o Evangelho. Mas em suas cartas, ele sempre reforça a necessidade de responder com amor. Em Romanos capítulo 12 ele escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo entendeu que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Por isso, ele não devolvia o ódio, mas seguia pregando com coragem e amor. E o maior exemplo de todos é Jesus. Ele foi desprezado, humilhado, cuspido, ferido e crucificado injustamente. E qual foi a sua resposta? Na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o padrão mais alto de amor. Esse é o coração de Cristo que nós, como cristãos, somos chamados a imitar. O ódio não encontrou lugar em Jesus, e não deve encontrar lugar em nós. Mas como aplicar isso na prática, no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos entender que o desprezo ou o ódio dos outros não define quem nós somos. O que define a nossa identidade é o amor de Deus. Nós somos filhos amados do Pai. Então, quando alguém nos despreza, precisamos lembrar: isso diz mais sobre o coração daquela pessoa do que sobre nós. O ódio dela é um reflexo do vazio que carrega dentro de si. O nosso papel é responder com amor, porque nós carregamos a presença de Cristo. Segundo, precisamos vigiar para não permitir que o ressentimento crie raízes no nosso coração. O inimigo muitas vezes usa o ódio dos outros para tentar nos envenenar por dentro. Mas quando escolhemos perdoar, quando escolhemos amar, nós quebramos esse ciclo.
nós nos tornamos livres. O perdão não significa que o que fizeram conosco foi certo. O perdão significa que nós não vamos carregar esse peso, que nós entregamos a justiça nas mãos de Deus. Terceiro, precisamos estar preparados para mostrar, com nossas atitudes, um caminho diferente. Como disse o apóstolo Pedro, sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Não se trata de exibir paciência para parecer melhor que o outro, mas de viver de forma genuína, mostrando que em Cristo existe um jeito diferente de lidar com o ódio. E na prática, isso pode significar orar por aquela pessoa que nos odeia. Pode significar responder com gentileza a uma crítica injusta. Pode significar simplesmente não deixar que as palavras negativas ocupem espaço em nossa mente. Lembre-se, não temos tempo para gastar pensando no que os outros estão falando de nós. O nosso foco deve estar no que Deus pensa a nosso respeito. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez alguém no seu trabalho esteja te desprezando. Talvez na sua família exista alguém que te rejeita. Talvez até na igreja você tenha sofrido críticas injustas. Eu quero te dizer, não desanime. Continue sendo fiel. Continue amando. Continue caminhando com Jesus. No tempo certo, Ele vai honrar o seu coração. O nosso trabalho já é árduo o suficiente, como filhos de Deus, para ainda carregarmos o peso do ódio dos outros. Por isso, entregue esse peso nas mãos de Jesus. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando lançamos sobre Ele as nossas dores, nós encontramos descanso para a alma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Senhor amado, nós te agradecemos por Tua palavra que nos ensina a lidar com o desprezo e o ódio. Nós reconhecemos que com as nossas forças não conseguimos amar os nossos inimigos, mas pedimos que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de amor, paciência e mansidão. Dá-nos a graça de responder com bondade a quem nos maltrata. Livra-nos do ressentimento e da mágoa. Ensina-nos a perdoar, assim como fomos perdoados em Cristo. E que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração ecoe no seu coração ao longo do dia e que você não esqueça. Cada gesto seu, cada palavra, cada atitude pode ser um reflexo do amor de Cristo para o mundo. Muitas vezes, pensamos que só pregamos o Evangelho quando estamos em um púlpito ou quando abrimos a Bíblia diante de alguém. Mas a verdade é que a nossa vida prega muito mais alto do que as nossas palavras. Quando você responde com amor ao desprezo, quando você perdoa em vez de se vingar, quando você escolhe abençoar em vez de amaldiçoar, você está pregando o Evangelho de Jesus com a sua própria vida. Lembre-se, o mundo precisa ver Jesus em nós. Não adianta apenas falarmos de Cristo, precisamos viver Cristo. O apóstolo Paulo dizia: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o chamado para todos nós. Sermos cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens. Talvez alguém que nunca abra uma Bíblia terá a oportunidade de conhecer Jesus através da sua vida, através da sua paciência, da sua mansidão e da sua perseverança diante das injustiças. Por isso, não desanime quando for desprezado, não se entristeça quando for rejeitado. Ao invés disso, veja isso como uma oportunidade de brilhar ainda mais a luz de Cristo. Como disse o Senhor: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O ódio pode até tentar te apagar, mas lembre-se, nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz de Jesus que habita em você. E eu quero encerrar reforçando esta verdade: você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor está contigo, Ele é a tua força, o teu refúgio e o teu socorro bem presente em todos os momentos. Caminhe com confiança, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Receba esta palavra no seu coração, viva com fé e siga adiante. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e sobre a sua casa. E se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido mais uma vez. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido e inscreva-se no canal Caminhando com Jesus hoje.
Assim, você se torna parte desta missão de espalhar esperança e fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima reflexão, caminhando sempre com Jesus. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a curtir este vídeo, a compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e a se inscrever no canal Caminhando com Jesus hoje. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Juntos, vamos espalhar a luz de Cristo em meio às trevas. Que Deus te abençoe poderosamente e que você caminhe sempre com Jesus, hoje e para sempre.